do cafeeiro. Ela faz a flor do café cair antes da hora. E isso leva a uma redução muito forte da produtividade. Muita gente entrou diretamente na temática das mudanças climáticas. Alguns sem entender de ciência, outros entendendo muito de uma ciência e outros necessitando de alguns puxões de orelha, né? Por exemplo, o estado de São Paulo inteiro foi devastado ao longo do ciclo do café e de outros ciclos econômicos, da cana, da laranja, etc. E as condições ambientais sofreram perturbações razoáveis. Mas onde que estão as perturbações maiores? Nas cidades. Não houve mudanças climáticas gerais, como querem as pessoas, que ficam dizendo, não, amanhã o oceano já vai começar a subir, toda cidade que esteja na zona costeira vai ser invadida e fazem uma verdadeira preleção de acontecimentos trágicos, né? Bom, eu não acredito nessa abordagem. A minha abordagem é saber se as condições dos fatores meteorológicos predominantes no nosso tempo geológico, os últimos milhares de anos, se os fatores vão ser modificados rapidamente só porque existe essa noção de que na estrutura da atmosférica estão acontecendo coisas sérias. Então, é preciso mais cuidado, mais interdisciplinaridade e não fazer previsões catastróficas num sentido só. De toda a água que existe, 70% estão nos oceanos. Então sobram 30%. A maior parte disso está nas geleiras polares, tá? Sob a forma de gelo. Então sobram aí para consumo humano, para utilização humana, menos de 3% da água total do planeta. E ela é muito desigualmente distribuída, quer dizer, tem regiões com mais água, regiões com menos água. O Brasil é um país relativamente privilegiado em matéria de água, porque tem aproximadamente 12% da água superficial, da água que corre no planeta, além de alguns reservatórios aquíferos subterrâneos muito grandes, como o aquífero Guarani, ou esse outro que tem no Nordeste e tal. Você já tem hoje no mundo 1 bilhão e 100 milhões de pessoas sem acesso à água em boas condições. Ou elas só têm água poluída, ou elas têm que fazer grandes deslocamentos para ir buscar água, ou então elas pagam caríssimo pela água que vão consumir. Por exemplo, pega Porto Príncipe, no Haiti. Tem lugares onde a água é dominada por quadrilhas, que têm bombas e torneiras e vendem essa água para as pessoas mais pobres, e uma água que chega a custar 10 vezes mais do que a água que vai para a casa das pessoas que têm ligação com a rede. Você tem também
mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo sem um saneamento básico adequado, sem rede coletora de esgotos. Isso gera cada vez mais também conflitos pelo uso da água entre usuários, entre setores, entre agricultura, abastecimento urbano, abastecimento industrial e até entre países. Quer dizer, há várias regiões do mundo que já têm conflitos sérios e até guerras eventuais e esporádicas em função da água. O Egito, por exemplo, ele depende quase totalmente da água que vem pelo Nilo de outros países. E esses outros países estão utilizando cada vez mais e diminuindo o fluxo do Nilo. Tem conflitos ali no Oriente Médio, tem conflitos na Ásia, muito graves. No Brasil, nós temos hoje a seguinte situação. Nós temos pouco menos de 10% da população que ainda não tem acesso à água de boa qualidade, redes coletoras. E na parte de esgotos, nós temos 50% da população, mais ou menos, tem as suas casas ligadas a redes de esgoto. Mais uns 25% tem fossas sanitárias, fossas sépticas, que hoje são consideradas adequadas. Mas, de qualquer forma, você tem aí pelo menos 25% da população ainda sem redes coletoras. E o que também é muito grave, dos esgotos que são coletados no Brasil, aproximadamente 80% não tem tratamento, são despejados in natura nos rios, nos córregos e no mar. E eles são a principal causa de doenças transmitidas pela água. E essas doenças têm uma forte participação na ocupação da rede hospitalar. Na área pediátrica, por exemplo, uns 70% pelo menos das internações são por doenças veiculadas pela água. E uns 80% das consultas na área pediátrica também são por doenças veiculadas pela água. Começam a esboçar-se também alguns conflitos no Brasil quanto à utilização da água. No mundo, a agricultura responde por pouco mais de 70% da água utilizada. No Brasil é mais um pouco, é 80%. E isso começa a gerar alguns conflitos com o abastecimento urbano e com outros setores. Nessa área da agricultura também agora, de alguns anos para cá, começa-se a falar muito na questão da exportação virtual de água. Que países que são grandes exportadores de produtos primários commodities nessa área, como soja, como o açúcar da cana, como o trigo, são vários produtos que eles têm uma utilização muito alta da água que não é contabilizada. Não se fazia essa conta. Então, pega o relatório de 2002 que 29 agências da ONU prepararam para o Fórum Mundial da Água e ele diz isso. Para produzir 1 quilo de carne bovina, você precisa, em média, de 15 mil litros de água em todas as fases, seja no pasto, seja para a produção da ração, seja para a alimentação, a dessedentação, para limpar os lugares. 15 mil litros por quilo de carne bovina. Na carne suína são 8 mil litros e na carne de frango são 4 mil litros. Quanto 1 quilo de cereais vai de 1.000 a 1.300 litros. E você pode fazer essa conta no que você quiser, num hambúrguer, numa batata, numa taça de vinho, seja no que for. E como os países ditos em desenvolvimento têm uma alta exportação desses bens para os países centrais, eles estão exportando água.
Quer dizer, esses países centrais, na verdade, deixam de produzir lá e importam isso, inclusive porque eles não têm água suficiente para suportar essa produção. Da mesma forma, começam a ser refeitas certas contas, né? Dizia-se que o consumo médio de uma pessoa nas áreas urbanas era de 150 a 200 litros por dia, entre a água de chuveiro, a água da pia da cozinha, a área da descarga sanitária e mais uns poucos usos domésticos da água. Mas hoje outras contas começam a ser feitas. Digamos que uma pessoa coma 200 gramas de carne bovina por dia. Isso aí ela está consumindo 3 mil litros de água, 20% de 15 mil litros, que é 1 quilo, né? Se você somar a água que está nos cereais e você somar outros usos fora de casa, no transporte, na construção, em todos os lugares, não vai ser exagero você chegar à conclusão de que o consumo médio por pessoa não é de 150 a 200 litros, e sim de 4 mil litros por dia. É 20 vezes mais do que isso. No mesmo lugar existem muitas espécies parentes entre si. Então isso chama-se biodiversidade. Vamos imaginar como é que nós chegamos à vida hoje. Hoje eu estou vivo, você está viva, você está vivo. Nós estamos aqui e ao mesmo tempo estão vivos junto conosco as plantas todas que estão aí, os animais todos, os passarinhos que estão voando neste momento. Somos todos contemporâneos de um fato que é a vida. Essa vida, né, esse fenômeno que vem no grego bio, né, significa vida, ela nasce de uma única coisa. Há uns 4 ou mais bilhões de anos atrás, né, surge o fenômeno da vida através de algumas, né, células muito pequenininhas que são os nossos bis tataravós, tá certo? De lá para cá não rompeu. Chegou em mim, chegou em você, chegou nele, aquela mesma vida, ela nunca se interrompeu, ela foi se reproduzindo, foi se ampliando. Então, no começo era uma única coisa. Depois, na medida que ela vai se reproduzindo, ela vai se diferenciando. Mas quem está vivo a cada momento é um conjunto de diferentes formas de vida que formam uma rede totalmente integrada. Né? Então essa rede ela vai se diferenciando e vai aumentando. Então ela começa a se diferenciar inclusive em planta, animal, outros reinos, né? E vai indo, vai indo. Hoje em dia nós somos todos contemporâneos. Eu tenho tanto tempo de evolução quanto essa planta, quanto a batata, quanto o cachorro do vizinho, tá certo? Eu tenho tanto tempo de evolução quanto eles. E nós evoluímos todos juntos. Nós evoluímos numa grande malha. Então, hoje, eu não posso existir sem essa malha da vida. É importante porque é uma herança do passado, é uma herança natural que nós temos. E quando você perde biodiversidade, você perde muito da sua riqueza de vida. A vida vai buscando soluções, ela se transforma, né? E ela vai buscando soluções que garantem a sobrevivência de uma espécie em relação com as outras. Não existe... Às vezes a gente pensa que Darwin dizia que vale o mais forte. Não, o mais forte não é o mais forte indivíduo, é o mais forte dentro do seu ambiente. Então, a formiga não é mais forte que o elefante, mas tem muito mais formiga no mundo do que elefantes. Enfim, a formiga é um ser que descobriu uma forma de viver em colônia que é altamente bem-sucedida. Então, não é o indivíduo, muitas vezes é o conjunto. E não é um conjunto separado do outro. A abelha precisa da flor e a flor precisa da abelha. Evoluíram juntos. A flor conta com a abelha, como a abelha conta com a flor. Então, esse sistema integrado é que garante a existência da vida. Quando você rasga um pedaço dessa teia, você elimina uma parte dessa diversidade, é como se você tirasse um pedaço do corpo da gente. Então, se eu arranco um pedaço do meu braço, pode doer, coisa e tal, mas às vezes dá para consertar. Mas tem outras coisas que eu posso arrancar e depois não dá. Eu vou viver muito
capenga ou eu vou acabar morrendo com o tempo, né? Então, a biodiversidade, a diversidade da vida são os milhares, milhões, bilhões, zilhões de seres vivos que são resultado desse crescimento, dessa diferenciação e que formam a teia da vida contemporânea hoje em dia. É uma coisa muito preciosa e cada organismo traz isso daí, né? Então, o conhecimento dessas diversas formas é o conhecimento da biodiversidade, né? Então, isso é muito importante, de um lado, para a sobrevivência da vida no mundo, sobrevivência com qualidade. Nós dependemos de tudo isso, de cada tipo de bactéria que convive conosco, que a gente nem sabe como, mas elas estão aí, estão fazendo o seu papel, né? Então, a gente depende de tudo isso. Mexer com essa biodiversidade, destruir parte dessa biodiversidade, é destruir não só uma coisa que está aqui hoje, mas toda a evolução disso dali para frente, que poderia estar contribuindo com muitas outras coisas necessárias para a vida, que a vida vai evoluindo toda junto, né? Por outro lado, é perder um pedaço dessa teia que pode ser prejudicial ao conjunto todo. O Brasil tem uma grande quantidade de sistemas ecológicos, de ecossistemas, né, de paisagens na área tropical, indo para a temperada, e tem uma diversidade de vidas, de formas da vida fantásticas. Por exemplo, numa única árvore da Mata Atlântica ou da Amazônia, você encontra, já houve pesquisadores que encontraram tipo 50 espécies só de formiga, para você ter uma ideia. Uma boa parte dessas plantas, dessa biodiversidade e das coisas que ela é capaz de produzir, uma boa parte sequer é conhecida ainda. Então, quando você extermina um pedaço da Amazônia, você extermina ali, muito provavelmente, alguns dos organismos vivos que nós temos hoje no nosso planeta, que não tem mais lugar nenhum, e com ele você extermina, né, milhões de anos de aprendizado e de evolução, de transformação, né, algumas conquistas que teria sido talvez muito interessante conhecer. O cerrado está virando tudo soja. Então esse dá-se por perdido. Mas a Mata Amazônica, a Mata Atlântica está muito reduzida, está a 5% do que era, mas ainda tem muita Mata Atlântica e tem muito boa Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma preciosidade. O paulista deve proteger qualquer pé de mato de Mata Atlântica como se fosse um filho. Quer dizer, existe por grupos sistemáticos, por exemplo. Tem certos grupos de borboletas que são bem conhecidos. Répteis, a gente sabe que répteis tem no Brasil. Anfíbios, a gente sabe mais ou menos. Aves, a gente sabe muito bem o que tem. Mamíferos, mais ou menos, compreende? Porque isso é uma coisa de ir para o mato e estudar, isso é coisa de museu. Precisa dar força para os museus, que os museus não têm força, o museu não tem dinheiro. Só tinha um jeito a fazer, que era trancar a porta e perder a chave. Não deixar ninguém mais entrar lá. Enquanto a população estiver crescendo, a biodiversidade está ameaçada, a Amazônia está ameaçada. Porque a população cresce e quer comer, quer plantar. Então, isso você não segura. E também você não pode tirar o direito de um indivíduo comer. Então, é um cruel diadema que nós estamos, porque enquanto a população crescer, a biodiversidade está ameaçada. Tem que trabalhar no detalhe. Todo lugar que você puder preservar, você preserva. Onde der para fazer uma reserva, você faz. Pessoas em geral têm índio, olha, índio assim com um certo desprezo, um certo descaso, né? Pelado e tal. Não vê isso, quer dizer, um índio nasce e morre sem receber ordem de ninguém. O chefe não dá ordem, o chefe não tem poder, né? O chefe representa a cultura, a experiência, mas ele não dá ordem. Se ele der ordem para o índio vai morrer de rir, né?
um índio, na força da sua cultura, também é autossuficiente. Ele não depende de ninguém para nada. Ele sabe fazer tudo que ele precisa para fazer, desde a casa dele, a roça dele, os instrumentos de trabalho. Ele sabe caçar, pescar, sabe fazer tudo, não depende de ninguém. E a informação é aberta. Ninguém se apropria da informação para transformar em poder político ou econômico. O que um sabe, todos podem saber, né? Você vê o cotidiano de um índio, você vê, por exemplo, o que é a liberdade das crianças. É uma coisa indescritível, né? O carinho com que os índios tratam as crianças. Então, você viver nessa cultura, onde você nasce e morre sem receber ordem, onde você não depende de ninguém para ninguém, onde você pode saber todo o conhecimento que existe na aldeia, é uma coisa extraordinária, né? E eu acho que isso tudo, eu não estou dizendo que a gente deva voltar a ser índio, até porque não teria competência para isso, né? Mas que a gente devia prestar atenção, porque são formatos que apontam em direção às grandes utopias humanas, né? Da liberdade, da igualdade, né? Da solidariedade. E eu acho que é lá nos índios que a gente teria que se inspirar para refazer um caminho que nos leve à sustentabilidade.